Você já percebeu como a gente se esgota tentando controlar tudo? Tentamos segurar as emoções, prever o futuro, controlar até mesmo as pessoas ao nosso redor e, no fim, o que acontece? Ansiedade, cansaço, frustração. Mas e se eu te dissesse que existe outro caminho? Um caminho milenar, simples, acessível, o caminho que o budismo nos oferece, o caminho de soltar, de respirar e de reencontrar a paz que já está dentro de nós. Este é o canal Sabedoria do Buda e hoje você vai conhecer 10 ensinamentos poderosos que podem mudar a forma como você vive e principalmente como você se preocupa. A paz vem de soltar o controle. Quantas vezes você já se pegou travando uma batalha silenciosa dentro de si mesmo? Horas de insônia, a mente acelerada, tentando prever, planejar, manipular o que está além do seu alcance. Pode ter sido uma situação no trabalho, uma relação que fugia do seu entendimento ou até o medo do amanhã, sempre incerto e nebuloso. O desejo de controlar tudo surge como uma tentativa de proteção. Parece que, se tivermos domínio sobre cada detalhe, estaremos seguros, livres de surpresas, livres da dor. Mas, na realidade, o controle absoluto é uma miragem. Ele não existe. O que existe é o peso de tentar segurar aquilo que não pode ser contido. É como tentar agarrar a água de um rio com as mãos. Quanto mais força você faz, mais rápido ela escorre pelos dedos. O apego à ilusão de controle nos aprisiona em ansiedade, frustração e sofrimento. O budismo nos lembra algo simples e profundo. A paz não vem de segurar, a paz vem de soltar. Aceitar que a vida tem um ritmo próprio, que nem tudo precisa estar sob nosso comando, abre espaço para uma nova liberdade. Quando soltamos o peso da exigência de controlar, percebemos que não era a vida que estava pesada, era o fardo da resistência. Nesse instante, o corpo relaxa, a mente respira e o coração encontra espaço para que a serenidade floresça como um jardim. Soltar não é desistir. Soltar é confiar. Confiar que existe uma inteligência maior guiando os acontecimentos e que nem sempre precisamos entender ou prever para viver em paz. A respiração como âncora. Feche os olhos por um instante e imagine-se no meio de uma tempestade. Os ventos são os pensamentos que não param. E se eu fracassar? E se algo der errado? E se eu não for suficiente? O coração acelera, o corpo enrijece, a ansiedade cresce como um trovão que parece não ter fim. Mas existe algo sempre presente, silencioso, discreto, a respiração. Ela não nos abandona, mesmo quando a mente nos deixa vagando em lugares escuros. Quando você inspira profundamente, segura por um instante e solta devagar, percebe algo mudar. É como se a mente voltasse para o corpo. O coração desacelera, os ombros se soltam e a tempestade perde força. Cada respiração consciente é uma âncora lançada em meio ao mar agitado da mente. A respiração não elimina a tempestade, mas impede que você seja arrastado por ela. Ela te lembra que, mesmo no caos, há um porto seguro dentro de você. Inspirar e expirar é um ato sagrado, é um lembrete de que você está vivo, de que este momento é real e de que o agora é suficiente. A cada vez que você se perde em preocupações, volte à respiração. Ela não promete resolver todos os problemas, mas devolve clareza e presença. E no silêncio da presença, a vida se reorganiza. Respirar é retornar. Retornar para o que realmente importa. Retornar para você mesmo.
Viver um dia, uma respiração de cada vez. O maior peso que carregamos não é o presente, mas o medo do futuro. A mente cria cenários que nos paralisam. E se eu não conseguir? E se tudo desmoronar? E se eu falhar? É como estar diante de uma montanha imensa e acreditar que precisamos escalá-la inteira em um só salto. O coração se enche de desespero e o corpo trava diante da impossibilidade. Mas a vida nunca pediu isso de você. A vida não exige que você atravesse toda a montanha agora. Ela só pede o próximo passo, e depois mais um, e depois mais um. O budismo nos ensina a viver um dia de cada vez, uma respiração de cada vez, uma escolha consciente de cada vez. Quando você se ancora no presente, a imensidão do futuro perde sua força esmagadora. Ela se dissolve em pequenas ações possíveis, em movimentos suaves que podem ser dados agora. A mente, que carrega o peso de todos os amanhãs, encontra descanso quando se volta apenas para o hoje, porque o amanhã não existe ainda. Ele é apenas uma projeção. Só existe este instante. E este instante é suficiente. Este instante é a vida acontecendo diante de você. Respire fundo, olhe ao redor, sinta seus pés no chão. É aqui que a montanha começa a ser atravessada, não com pressa, não com desespero, mas com a simplicidade de um passo consciente. A cada respiração, você não apenas sobrevive, você vive. Você honra a vida em sua forma mais pura, um agora de cada vez. Saber o que depende de você. Grande parte da angústia humana nasce do esforço inútil de tentar segurar o que nunca esteve em nossas mãos. Passamos dias e noites tentando mudar o comportamento dos outros, prever acontecimentos incertos, impedir o inevitável. Essa luta constante, no fundo, é como remar contra a correnteza de um rio poderoso. Quanto mais insistimos, mais exaustos nos sentimos. A sabedoria começa quando paramos para fazer uma pergunta simples, mas transformadora. O que realmente depende de mim? Se não depende, eu solto. Se depende, eu ajo com clareza. Esse discernimento funciona como uma chave que abre a porta da paz interior. É como carregar por anos uma mochila invisível, cheia de pedras que não eram suas. O peso é tanto que você já se acostumou com a dor nos ombros. Mas, ao perceber que pode colocá-la no chão, o alívio é imediato. Não porque a vida ficou mais leve, mas porque você deixou de sustentar o que nunca precisou sustentar. Sua energia é preciosa demais para ser desperdiçada com batalhas perdidas. Quando você direciona sua atenção apenas para o que pode realmente transformar, descobre que existe uma força silenciosa em você, sempre à espera de ser usada com propósito. E essa escolha de não desperdiçar energia com o incontrolável é o início da verdadeira liberdade. Aceitar para transformar. Quando algo nos fere, o primeiro impulso é resistir. Não deveria ser assim. Isso não pode estar acontecendo. Mas, por mais que repitamos mentalmente essas frases, a realidade não se curva ao nosso desejo. Ela continua, implacável, como uma maré que não obedece ao comando humano. Resistir é gastar energia em vão. É como entrar em um cabo de guerra contra o destino, segurando a corda com todas as forças até que as mãos sangrem. E o destino, indiferente, continua puxando do outro lado. O sofrimento nasce não apenas do que acontece, mas da negação em aceitar que aconteceu. Aceitar não é desistir, não é se acomodar. Aceitar é reconhecer. É assim agora. E, paradoxalmente, é nesse reconhecimento que nasce o poder da transformação.
Porque só quando enxergamos a terra como ela realmente é, podemos escolher quais sementes plantar. Ao soltar a corda, toda a energia antes consumida pela resistência se libera. Essa energia retorna para você e se converte em força para recomeçar. É como deixar de lutar contra a maré e aprender a navegar com ela. A aceitação não é fraqueza, é sabedoria, e a partir dela, tudo pode ser recriado. Você não é seus pensamentos. A mente é incansável, ela nunca se cala. De manhã, já desperta criando listas, preocupações, cenários que talvez nunca aconteçam. Durante o dia, insiste em repetir frases duras, aprendidas no passado. Você não é suficiente, vai dar errado, não adianta tentar. À noite, quando o corpo pede descanso, ela continua, alimentando fantasmas que só existem dentro dela mesma. Mas aqui está uma verdade libertadora. Você não é sua mente. Você não é seus pensamentos. Eles passam por você, mas não são você. Os pensamentos são como nuvens que atravessam o céu. Algumas são leves e suaves, outras escuras, carregadas de tempestade. Mas, independentemente da forma, todas seguem o mesmo destino. Aparecem, mudam e desaparecem. O céu, no entanto, permanece intocado, sempre azul, sempre vasto, sempre sereno. Você é o céu. Seus pensamentos são apenas as nuvens. Quando você aprende a observar o que surge sem se prender a cada ideia, descobre que não precisa acreditar em tudo o que a mente diz. E essa percepção é um despertar profundo. A preocupação, que parecia tão sólida, se dissolve como fumaça ao vento. Observar sem se identificar é o caminho para a liberdade. É reconhecer que a mente cria histórias, mas você não é prisioneiro delas. Você é a presença que testemunha, o espaço silencioso por trás de cada pensamento. E quando você se lembra disso, até a tempestade mais escura perde sua força. A impermanência como consolo. Tudo na vida é movimento. Nada permanece exatamente como está. Nem a alegria mais radiante, nem a tristeza mais profunda, nem o medo que parece eterno. Tudo nasce, se transforma e se vai. A ideia de impermanência pode, à primeira vista, assustar. Pensar que nada dura para sempre pode despertar insegurança. Mas, ao olhar com mais cuidado, percebemos que a impermanência também é consolo. Porque se a dor não é eterna, sempre existe a esperança de que o amanhã traga um novo horizonte. Assim como o ciclo das estações, a vida nunca se fixa em um único ponto. O inverno pode parecer interminável, gelado e sombrio, mas cedo ou tarde a primavera chega, trazendo flores e novos começos. Assim também é a existência. Nenhum inverno dura para sempre, nenhuma noite é infinita. Aceitar a impermanência é como aprender a dançar com o fluxo da vida. É saborear intensamente o que é bom enquanto existe, sem apego, sabendo que tudo é presente. E é também confiar que o que é difícil, doloroso ou pesado, cedo ou tarde, terá fim. Quando você se abre para a impermanência, percebe que cada instante é precioso, justamente porque é único. E essa percepção transforma a ansiedade em gratidão, o medo em confiança e a dor em esperança. O poder da gratidão. A mente ansiosa sempre se fixa no que falta. Falta dinheiro, falta reconhecimento, falta tempo, falta amor. Este olhar constante para a escassez cria um vazio sem fim, como um copo furado que nunca se enche. Mas existe uma prática capaz de mudar completamente essa perspectiva.
a gratidão. Quando você escolhe voltar os olhos para o que já existe, descobre uma abundância silenciosa, presente em detalhes que antes passavam despercebidos. O sol da manhã que aquece a pele, o alimento que sustenta o corpo, a voz de alguém querido, uma pequena vitória conquistada no dia a dia. Praticar a gratidão é como colocar novos óculos. O mundo, de repente, ganha outras cores, mais vivas, mais suaves. O que parecia pouco se revela muito. O que parecia simples se mostra grandioso. E não é mágica, é percepção. A gratidão não muda os fatos, mas muda a forma como você os enxerga. E ao mudar seu olhar, sua energia se transforma. E quando sua energia muda, a vida responde. O que antes parecia escassez se converte em plenitude. A gratidão não é apenas um sentimento, é um caminho que nos ensina a reconhecer a beleza do agora, mesmo em meio às incertezas. A compaixão consigo mesmo. Somos rápidos em oferecer compreensão, apoio e palavras doces a quem amamos. Mas, muitas vezes, quando olhamos para nós mesmos, fazemos o contrário. Nos cobramos, nos julgamos, nos culpamos sem piedade. Repetimos internamente frases que nunca teríamos coragem de dizer a um amigo querido. E, no entanto, as dirigimos a nós mesmos todos os dias. Mas a verdade é que ninguém floresce sob ataque constante. Uma planta não cresce se, em vez de água e luz, recebe apenas pedras. O budismo nos lembra de uma força essencial, a compaixão. E essa compaixão precisa, antes de mais nada, começar dentro de nós. Perdoar-se, acolher suas falhas, tratar-se com a mesma ternura que você daria a alguém que ama profundamente. Isso não é fraqueza, é coragem. Quando você oferece gentileza a si mesmo, algo muda. O coração encontra descanso. A mente deixa de ser inimiga e passa a ser aliada. A preocupação que parecia dura e sólida se derrete como gelo ao sol. A autocompaixão não significa se acomodar, mas sim se nutrir. E só quem está nutrido por dentro tem força para crescer e transformar o mundo ao redor. Crescer junto da comunidade. A caminhada espiritual pode, em certos momentos, parecer solitária. O silêncio da meditação, o mergulho interior, a busca por respostas pessoais. Mas, no fundo, a vida nunca foi feita para ser vivida sozinha. No budismo, a comunidade recebe o nome de Sangha, o grupo de pessoas que compartilham o caminho, que se apoiam, que aprendem juntas. A Sangha é um lembrete vivo de que não precisamos enfrentar os desafios sozinhos. Quando dividimos nossas experiências, percebemos que nossas dores não são únicas, que aquilo que parecia só nosso também habita em outros corações. Cada história compartilhada é um espelho, cada troca é uma ponte que nos aproxima. Crescer em comunidade é multiplicar forças. O peso da vida, quando dividido, se torna mais leve. A esperança, quando partilhada, se torna mais forte. A motivação, quando inspirada por outros, se renova a cada passo. E talvez seja por isso que estar aqui, neste espaço, já faça parte desse caminho. Porque juntos, mesmo através de palavras, construímos uma rede invisível de apoio e lembrança. Uma lembrança de que a paz não é um destino solitário, distante, inalcançável. A paz é uma construção compartilhada, tecida passo a passo, em conjunto. Respire fundo, solte o controle, confie no fluxo da vida. Se esses ensinamentos tocaram seu coração, inscreva-se no canal Sabedoria do Buda e ative as notificações.
Aqui você vai encontrar inspiração para viver com mais calma, mais consciência e mais paz. E se este vídeo trouxe clareza para você, compartilhe. Talvez alguém que você ama também precise ouvir essas palavras hoje, porque juntos podemos espalhar serenidade pelo mundo.